Graças a Deus. Eu queria que vocês abrissem para mim em Jó. Jó no capítulo 1. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Há um espaço no livro de Jó onde a palavra mostra Jó como pai. 10 filhos ele tinha, não é? Jó como pai. Eu poderia falar alguma coisa sobre Davi, e eu fiquei muito tentado a isso, a falar sobre Davi, o amor que ele tinha pelo seu filho Absalão, não é? Porque é uma coisa assim tremenda. E um amor demonstrado em meio a muito sofrimento. Muito sofrimento. Ele sofreu muito com Absalão, né? Absalão se revoltou totalmente contra ele. Procurou a morte do seu próprio pai. Então, Davi, um homem sempre cheio de amor por aquele filho, suportou as agruras. Eu poderia também falar sobre Isaac, que abençoou seus filhos na hora da morte, e na hora da morte foi enganado, não é? Um pai enganado. Nós temos Davi, um pai que ama, nós temos em Isaac um pai que foi enganado pela esposa e pelo seu filho Jacó. Mas, nos dias que nós estamos vivendo, me chama a atenção a postura de Jó como pai. Porque nós temos na nossa mente a história de Jó como o homem sofredor, o homem que teve paciência, né? O homem que suportou, sem saber porquê, todas aquelas angústias. Não poderia ele identificar que aquilo era provindo do próprio Deus, da permissão, da ação permissiva de Deus. Mas antes que todas as coisas acontecessem, a palavra do Senhor mostra um homem que priorizava uma ação diante de Deus e diante da sociedade como pai que ele era. Porque nós podemos dar muito amor para os nossos filhos. Quem tem condições pode demonstrar amor dando presentes. A gente pode demonstrar amor pelos filhos sendo presentes. Não precisa se dar presentes, mas estar presente, não é? Vivendo o dia a dia dos filhos, passeando com os filhos, comendo com os filhos, brincando com os filhos. E principalmente quando a criança está sendo formada, ela não consegue ver erros. Mesmo que estejam diante dos olhos deles, eles sempre apreciam as virtudes. E eles olham para as virtudes, e meu pai é o grande herói da minha vida, não é? Foi assim com você, está sendo assim com seus filhos, e será sempre assim. A não ser, né, que esse pai seja extremamente terrível e maldoso, né, a ponto de criar até certos traumas nos seus filhos. Então nós podemos fazer a nossa caminhada com os nossos filhos de várias maneiras. Existem pais que têm dificuldades de demonstrar amor, mas quando tem condições, como tem dificuldades, dão presentes, né? Enche os filhos de presentes. Mas eu queria trazer Jó esta pequena palestra, porque ele faz algo
pelos seus filhos, que jamais será roubado. Jamais. É a coisa mais importante que um pai pode fazer pelo seu filho. A palavra diz que primeiro ele santificava os seus filhos. A preparação de um filho requer de um pai, principalmente um pai crente, santificação. É o primeiro passo para o filho não se perder. É o primeiro passo para um filho não amar o mundo acima de todas as coisas. É a santificação da sua própria vida. Santificando a sua própria vida, ele vai santificar a vida do seu filho. De que forma? Caminhando com ele, ensinando a palavra a ele, assentando-se à mesa com ele e ministrando a palavra do Senhor para ele, formando nele um caráter íntegro. Não basta para um pai criar um filho, um homem de caráter. Não basta. Nós temos que criar os nossos filhos, sim, com um caráter, mas nós temos que criar os nossos filhos para Deus. A prioridade de cada um de nós é criar os nossos filhos para Deus e não para o mundo. Isso implica santificar os filhos, criar nos filhos o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor a Jesus Cristo. E ele vai crescendo com aquela ideia, né, com aquela educação de que nada substitui o amor do Pai maior, que é o Senhor Deus. Então ele tem esse cuidado de dia a dia, dia após dia, criar um homem para Deus. Não criar um homem apenas de caráter para o mundo, para a sociedade, mas principalmente para Deus. E Jó diz aqui, não é, que ele chamava Jó os seus filhos e os santificava. Bem-aventurado a criança que tem dentro da sua casa um pai, que chama os seus filhos para perto de si e os santifica, que apresenta Jesus claramente para eles, que mostra a realidade de Deus para eles. Esta criança, quando crescer, não se desviará do caminho do Senhor. Vejam nesse ponto a importância da igreja, nesse contexto de santificar o filho dos outros. Não é? Por quê? Porque em pleno século XXI, até no século XX nós podemos dizer que já era uma realidade, poucos pais faziam isso, ou fazem isso. E santificar filhos não tem idade. Não é só enquanto é criança. Santificar filhos é santificar os filhos a vida toda. É arrebanhá-los a vida toda. Então, como muitos pais deixaram de fazer aquilo que é devido fazer, não é? A igreja faz por eles. Não é? Muitos filhos se sustentaram no mundo presente, não por causa do seu pai, mas por causa da igreja, por causa da santificação que a igreja produziu no coração deles, através das histórias bíblicas, através da história de Cristo. Não é? Então, nós vemos em Jó um pai atuante, não omisso à grande realidade do mundo de hoje. Não é? Bote um pé fora de casa e o mundo estará procurando nos tragar. Imagine então nossas crianças, que geralmente são presas fáceis, com pensamentos fracos, vão ser alimentados
não é? Para viverem a abundância do pecado, por seus pais não santificarem os seus filhos nas suas casas, e a igreja não ter o tempo necessário para fazer isso em favor das suas crianças. Eu vejo lá no projeto que a Bianca trabalha, é Caná, né, Bianca? Não é? Um trabalho de excelência. E, geralmente, se eu estiver mentindo, Bianca, você, né, que já está casada no civil, né? Parabéns, né? Tá? Ó, mas casamento no civil é só civil, hein? Certo? Só sábado que vem a lua de mel, viu, Elton? Glória a Deus. Se você estiver falando alguma bobagem, você fala. Aquelas crianças que vocês trabalham aí naquele projeto Caná, na sua grande maioria, né, vivem com pais ausentes. E precisam de alguma forma receber amor, carinho, devoção, não é? É assim que o mundo vive. Deus nos abençoou dando uma família cristã. Lares cristãos, onde nós podemos nos assentar com os nossos filhos e levá-los à presença de Cristo. Eu gosto muito dos presbiterianos em relação a isso, porque eu não sei hoje se eles ainda cultivam, não é? Mas o presbiteriano, o pastor Rogério também não vai me deixar mentir, não é? Antes de tomar a sua refeição, ele sentava-se com seus filhos na mesa, antes de cear, ele lia a Bíblia. Não apenas orava pelo alimento, ele lê a Bíblia. Ele explana a Bíblia, ele ora e depois se alimenta. Isso causa um poder redentor tremendo na vida de um filho. Agora, o século XXI desvirtuou a nossa vida cotidiana. Os pais já não conseguem se assentar com os filhos para comer, quanto mais para se assentar com os filhos, para ministrar a palavra, para orar com eles e para impetrar nos seus corações a santificação. E aqueles que não têm pais para fazerem isso, eles vão depender de nós, da igreja, para que nós possamos nos doar, para que esses filhos que não têm pais, que os santifiquem, sejam santificados por nós, através da palavra do Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto aqui, na vida de Jó como pai. Ele chamava os seus filhos e os santificava. Outra coisa que ele fazia, ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Olha que interessante. Ele era um homem extremamente rico, poderoso, mas de madrugada ele se levantava com um objetivo. O objetivo era os seus 10 filhos. Era a melhor hora que ele via a possibilidade de uma luta com vitória. Porque um homem rico, durante o dia, tem muitos afazeres. Ele levanta-se de manhã e ele tem que administrar toda a sua fortuna, todos os seus negócios. E ele sabia de uma coisa. Havia uma coisa no coração de Jó que nós devemos comprar para nós. Quando a palavra do Senhor diz: remi o tempo, porque os dias são maus. Ele sabia o que fazer com o seu tempo. E no seu tempo louco, de tanta correria, de tantos negócios que ele tinha para resolver, se ele não tinha tempo, ele encontrou a madrugada. No silêncio da madrugada, ele se levantava e sacrificava pelos seus filhos. Não era uma missão propriamente dele, mas ele tomou isso para si. E diz a palavra aqui que ele sacrificava conforme o número dos seus filhos. 10. 10 orações, 10 petições, 10 momentos de choro na presença do Senhor pelos seus filhos.
Eram filhos que estavam amparados pelos seus pais, pelo seu pai. Aqueles filhos de Jó podiam viver em segurança, porque atrás deles havia uma cobertura espiritual, que hoje nós, infelizmente, não vemos esses dias de hoje. Não nessa intensidade de Jó, salvo também algumas raríssimas exceções. Ele sacrificava o seu sono ali, o seu tempo. A coisa mais importante de Jó, em meio a toda a sua fortuna, a sua riqueza, seus negócios, eram os seus filhos. Dia a dia, momento a momento, minuto a minuto. Terceiro aspecto de Jó, em relação a ser pai. Por que é que ele sacrificava? Você sabe que você pode ter o seu filho aqui do seu lado. E você pensa que conhece o teu filho. E nós vamos ter uma percepção dos nossos filhos e conhecê-lo melhor quando nós aprendemos a santificá-los. Porque Deus vai nos instruir em que nós vamos santificar. O que nós vamos colocar diante dele nos momentos pontuais. Jó se sentia limitado em ler o coração dos seus filhos. Ele os via andando, indo para lá e para cá, talvez cantando e louvando, talvez amando sua esposa ou outra coisa qualquer. Mas o interior do coração dos seus filhos não pertencia a Jó. Os desejos que subiam no coração dos seus filhos não pertenciam a Jó. Então Jó estava de mãos atadas, nesse processo até de santificar os seus filhos. E então ele, quando sacrificava, ele dizia assim: sabe por que eu sacrifício? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Porque há uma grande diferença entre o que você ouve saindo dos lábios de uma pessoa e o que você vê que sai de dentro do coração de uma pessoa. O que sai dos lábios nem sempre é verdadeiro, mas o que sai do coração sempre é real. E o que sai do coração, só Deus é que pode perscrutar e ver e entender. Nós, como pais, e existem muitos pais aqui, somos inteiramente limitados em perceber o coração dos nossos filhos. A nossa limitação em perceber coisas é muito gigantesca, é grande. E mesmo assim eles nos chamam de heróis. Essa coisa de ver o coração, de entender o coração, ela pertence a Deus, o Pai das luzes. Graças a Deus que o Pai que nós temos está acima de nós, que somos pais da terra. Não é? Então ele falou: no coração dos meus filhos eu não mando, eu não conheço. Eu não sei o que vai subir no coração dos meus filhos conforme eles forem crescendo. Eu não sei que desejos vão ser criados no coração dos meus filhos. E talvez esses desejos no coração dos meus filhos levem meus filhos para a perdição eterna. E aqui está um ponto crucial que eu quero ministrar sobre você que é papai e você que vai ser pai. Por acaso nós geramos filhos para o inferno? É nosso desejo criar filhos para o inferno ou filhos para a glória de Deus? Então, se você achar essa resposta no coração, eu quero filhos criados para a glória de Deus, então comece a santificar o seu filho. E você, quando tiver um filho, não se esqueça, nem toda alegria que você der a ele, provida deste mundo,
suprirá o lugar do seu maior ministério como pai, de santificar o seu filho, de sacrificar a sua própria vida por ele, e de levá-lo a ter um coração limpo diante de Deus, livre das armadilhas de Satanás, livre das armadilhas do mundo, livre dos assédios do mundo. Você, como pai, se põe como um grande muro, uma grande muralha no seu filho, protegendo-o e guardando-o de todo o mal. E ele então orava: Pai celestial, talvez meus filhos pecaram contra ti, eu estou aqui sacrificando por eles, para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que o Senhor o perdoe, e para que o Senhor os retenha no seu amor. Oh, amados, seria isso tão difícil para nós que somos pais, de lutarmos com a nossa própria vida, pelos filhos que nós mesmos colocamos no mundo? Com grande alegria o vimos nascer. Eu me lembro até hoje, o dia que a Carol nasceu, ela saiu da sala, eu não assisti o parto dela, e os olhos dela estavam esbugalados assim, branca. Eu falei: nossa, branca desse jeito. Aí depois ela foi morenando, graças a Deus, foi morenando. É? Ufa. Você me chamou de velho aqui? Estou dando troco. Não foi? Ela não me chamou de velho aqui? Por velhinho aqui? Chamou. E eu vi aquela menina nascendo, depois eu vi o Léo e falei: não, olha o que Deus está me dando. Olha o que Deus está fazendo comigo. Então eu vou fazer o melhor para ele. Para eu fazer o melhor para ele, eu vou me santificar. Deus será o meu Deus e Deus será o meu Pai. E enquanto meu filho estiver crescendo, ele vai ver todo o amor que eu tenho para Deus. Outro dia o Léo falou assim: pai, essa semana, né, Léo? Pai, eu quero saber uma coisa. E aqui foi: quando você me deixa na escola e você volta para casa, o que você fica fazendo? Porque para ele, olha o tempo, né? Aí depois eu vou buscar ele, meio-dia. Ô filho, o pai chega em casa, vai fazer um devocional, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, ler os livros, né? Aí depois, mais para frente, eu assisto um pouco de notícia. Meu filho precisa saber o que eu faço. Ele precisa saber da maneira que eu ajo. E ele principalmente precisa saber que eu amo a palavra acima de todas as coisas. Que eu me santifico por ele. Que tudo em minha vida gira para ele ser feliz. E não há nada que possa impactar mais o meu filho e a minha filha quando elas me veem orando e lendo a Bíblia. Palavras são só palavras, mas atitude muda caráter. Atitude muda um homem e traz um homem à salvação. Crie seus filhos não para serem bons. Criem seus filhos para serem bons para Deus. Isso é importante, e Jó nos ensina isso. Para finalizar, eu já contei esta ilustração. Ela é antiga, mas muito propícia. Certa vez um grupo de escoteiros saiu para uma caminhada e pegaram uma trilha assim muito difícil de fazer. Era época de frio, muito frio. E um deles se perdeu na mata. Diante daquele frio. E buscaram e procuraram e não acharam. Não é uma ilustração buscada, é verdadeiro.
E chegaram para o pai e a mãe daquele menino e falaram: olha, aconteceu, eles estavam esperando, eles chegaram, cadê meu filho? Oh, seu filho se perdeu. Houve um grande desespero, aquele frio. A noite chegou e não conseguiam achar o menino. E aquele pai ficou dentro de casa e ele clamava a Deus e ele pedia para Deus. E passaram-se muitas coisas na mente daquele pai. O quanto ele foi presente, o quanto ele esteve ausente, o quanto ele ministrou a palavra, o quanto ele orou. E ele ficava cada vez mais desesperado por causa disso. Porque ele percebeu que tinha feito pouco. E talvez se ele se empenhasse um pouco mais, o seu filho, perdido na mata, poderia então ter um pouco mais de chance, de força e de fé. Na madrugada, logo pela manhã, vocês sabem que quando é época de frio, o frio fica mais intenso das 5 da manhã para 6:30. E ele viu que aquele frio estava avassalador. E o seu filho perdido na mata. E ele teve uma atitude segundo o coração de Deus. Ele tirou toda a sua roupa, ficou só com o seu short, e saiu e ficou no meio do quintal da sua casa. E ele começou a sentir aquele frio seminu, e ele dizia: filho, eu não sei o que está acontecendo com você, se estás vivo ou morto, mas eu quero que você saiba que nesta hora eu estou sofrendo com você a sua dor, o seu frio e o seu medo. É assim que os pais agem. Eles ficam de tal forma com os seus filhos, que sofrem a dor dos seus filhos, que sofrem o medo dos seus filhos, que sofrem as dúvidas dos seus filhos, as incertezas dos seus filhos, mas que se fazem como eles, para que no meio de todas as dores possíveis, dificuldades possíveis, tristezas possíveis, dúvidas possíveis, eles saibam que tem um Pai que os ama acima de todas as coisas, como o Pai Celestial o ama também. Porque é assim que o Pai Celestial faz com você, pai. Ele sofre com você, ele se angustia com você, ele fica no frio com você, ele fica nas tempestades com você, jamais te desampara. E é assim que ele ensinou Jó e nos ensina nesta manhã. Dê a mão para o seu filho. Não apenas esta mão física que você tem, porque essa ela conhece. Dê a mão que sai de dentro do teu coração para o teu filho. E faça o teu filho respirar esperança. Faça o teu filho respirar amor. Faça o teu filho respirar Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.